Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor venha a ser louvado, glorificado, santificado e exaltado nas nossas vidas. Hoje é o dia 30 de novembro de 2015 e para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Passamos uma semana aí bem atordoada, com problemas de saúde com meus filhos e hoje eu tô podendo recomeçar com os irmãos, né? Glória a Deus por isso. Eu não vou ficar me alongando muito, mas semana passada eu estava aqui fazendo as minhas coisas, arrumando a minha casa, cuidando dos meus filhos, e me veio em mente um pensamento sobre a humildade de Deus. Lendo a palavra de Deus, vendo algumas coisas, eu fui pensando sobre a humildade de Deus, a humildade de Jesus, quem é eles, né? Quem são eles, na toda a sua glória, e ao mesmo tempo são tão humildes. Lendo o Velho Testamento, os livros dos profetas e toda a história de Israel, os livros de reis, você vê o quanto que Deus ele é humilde e ele foi humilde com aquele povo. Quantas vezes Jesus disse uma vez em Jerusalém, né, olhando, ele disse: quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não me quiseram, né? Então a gente vê assim, Jesus por tanto tempo, Deus por tanto tempo, sempre pelejando. A palavra é essa. Deus, ele tem tido um constante pelejar no nosso meio. Sempre colocando uma chance, sempre fazendo de tudo para que você venha até ele, sempre te dando uma nova oportunidade. Deus é assim, meus irmãos. Eu olho para a minha vida, lembro quantas e quantas e quantas vezes Deus me deu chances, me esperou, teve paciência, me suportou. Uma vez eu estava nós estamos falando de uns 12, 13 anos atrás, eu estava trabalhando fora, numa outra cidade. Deus me deu tudo o que eu queria para ir a esse trabalho. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. E eu queria, né, aquele trabalho, queria andar de avião, queria um valor para ser pagado no mês. Tudo que eu quis, Deus me deu. Foi um momento que Deus usou de lição para com a minha vida. Eu já contei esse testemunho em vídeos passados. A coisa tremenda. Eu trabalhava como professora de computação gráfica em Belo Horizonte. Eu ia na casa dos alunos, eu ia de um lado para o outro, ajudava daqui, ajudava dali, trabalhando. E chegou uma época, um tempo, que o serviço sumiu, sabe? O serviço sumiu. E eu tava mal das pernas porque eu tinha conta no banco. Na época eu tinha cartão de crédito, tinha cheque especial. Eu tinha tudo isso, né? E eu tava tendo problema, né, com a minha conta, porque eu tinha que pagar água, luz, telefone, junto com a minha irmã no Brasil. E nessa brincadeira eu tava ficando mal das pernas, porque eu tava meio endividada, porque eu precisava arcar com minhas contas, com as minhas obrigações e gastando, e o dinheiro não entra, né? Eu tava realmente com muito pouco serviço. Eu tinha um telefone celular que ele estava quebrado, ele praticamente não funcionava. Mas eu andava com aquele telefone do mesmo jeito, que eu precisava ter alguma coisa, né? Sempre sabe esses aparelhos telefônicos que funciona quando quer? Era isso. Então eu andava com o meu telefone, tipo assim, tanto, quem sabe, né, vai funcionar. E chegou um período, dentro desse tempo em que eu estou vos contando, chegou um período que eu estava pedindo a Deus, porque eu tinha que pagar cartão de crédito, né? Na época eu estava com um belo valor de cartão de crédito para pagar, estava desesperada, que a gente desespera, né? Quando você procura ser uma pessoa honesta, de repente você vê as contas vindo contra você como um leão, você começa a entrar em pânico. E eu estava assim. Aí eu comecei a clamar a Deus, pedir, falar: oh meu Deus, me ajuda, manda um serviço, justo um serviço, que eu consiga pagar esse cartão, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso resolver minha vida, que não sei o quê. Aquele tipo de oração, quando você tá sem serviço, você começa a clamar a Deus e parola vai, palavra vem. Eu viro e põe na cabeça de pedir a Deus
Olha o meu ponto que eu cheguei. Eu peço a Deus para me dar um serviço que me faz andar de avião. Olha, isso é cabeça de jirico mesmo. Eu era jovem. Eu estava precisando ganhar um dinheiro para pagar uma conta. Em vez de eu pedir só isso, eu viro para Deus e falo: não, mas eu queria que o Senhor me desse a oportunidade de ir para um outro lugar, uma outra cidade. Eu queria andar de avião. E eu queria ganhar bem e não sei o que, queria trabalhar num lugar fechado. Porque, querendo ou não, meus irmãos, eu ia no mínimo 4, 5 vezes por dia, rodando Belo Horizonte de ônibus para um lado para o outro. E tinha lugares que eu ficava dentro do ônibus 1 hora, só para chegar na casa do aluno ou da aluna. Então, assim, você fica o dia inteiro rodando, eu estava destruída já. Às vezes eu tinha aluno na minha casa, às vezes eu tinha que ir até a casa do aluno, era complicada a vida, era complicada. E nessa conversa toda, veio, né, essa vontade de pedir a Deus que me desse um trabalho fixo naquele período, que eu pudesse ir de avião e que eu ganhasse um bom valor. E comecei a fazer algumas exigências para Deus. E passou 2, 3 dias, uma semana, eu estava na casa de um aluno, tão cansada, tão desesperada, que estava chegando a data para pagar a conta e tal. O telefone toca. Sente o rumor do telefone, o aluno, um senhor, uma gracinha de pessoa. Ô, Ana, filhinha, seu telefone tá tocando. Não, meu telefone tá tocando não, porque tava quebrado, né? Não, filhinha, olha pra você ver, é seu telefone que tá tocando, olha aí. Peguei o telefone tava tocando mesmo. Aí eu fui e respondi. Aí era um engenheiro, ele me liga. E ali ele me pergunta, né, se eu estava disposta a ir no Espírito Santo trabalhar. Eles pagavam a minha viagem, eles pagavam um valor por hora, me pagavam por hora e tal. E eu sei que ele falou, é como se Deus tivesse dado uma lista de exigência daquilo que eu queria para esse cara. E ele simplesmente me deu tudo que eu pedi. Eu lembro que eu desliguei o telefone, quase chorando, segurei para não chorar na frente do aluno. Aí eu estava já terminando a lição com o aluno, vim embora para minha casa, eu estava assim quase que tremendo. Eu falei, gente, tudo que eu pedi Deus me deu. Eu vou viajar de avião já, era coisa de pouquíssimos dias, já 3, 4 dias já tinha que estar à disposição, viajar, ir lá trabalhar, pagar hotel para mim, pagar avião para mim, pagar as minhas refeições, pagaram tudo, tudo, tudo. Eu fui trabalhar numa fábrica de laticínio gigante que tem no Espírito Santo, era de Minas Gerais, foi para o Espírito Santo. E eu trabalhei ali, meus irmãos. E Deus me deu essa honra. Por que eu quero falar sobre isso? Porque começou a nascer no meu coração um desejo pecaminoso. Um desejo muito pecaminoso começou a nascer no meu coração e eu comecei a pensar sobre aquilo, fui pensando, fui entrando naquela ilusão de pecado daquele momento. E um belo dia, Deus me acorda 3 horas da manhã, eu perdi o sono, liguei a televisão. Aí caiu num programa cristão, tinha a pastora Valnice Milhomens naquela época, e ela falou sobre a infidelidade a Deus, né? E ali ela citou exatamente em cima do tema que eu estava cobiçando no meu coração naquela época. Foi muito claro, porque na hora que eu vi aquela mensagem, eu na hora coleguei com aquilo que eu estava desejando de errado no meu coração. Eu entendi muito bem, não tem como rodear. Acabou o programa, desliguei a televisão, deitei e voltei a dormir. 2 dias depois, eu estava cometendo o pecado ao qual Deus me alertara. Cometi o pecado, voltei para o hotel chateada naquele dia, tinha pecado. Pedi perdão a Deus e entendi claramente como que o coração do homem é traidor, como que o nosso coração ele é. Poxa, Deus me deu tudo de bandeja, tudo de mão beijada, do jeito que eu queria, como eu queria, quando eu queria. Eu recebi o dinheiro, paguei o cartão de crédito, foi justo o dinheiro para pagar o cartão de crédito no primeiro mês que eu fiquei lá. Depois acho que eu trabalhei mais um mês ali para fazer outras coisas. Andei de avião, fui e voltei de avião. Hotel bonito, 5 estrelas.
5 estrelas não, mas foi uma rede de hotel 4 estrelas, se eu não me engano. Comia, bebia do bom e do melhor. Eu fiquei igual uma rainha. Aí Deus vai ver que eu tenho no meu coração uma cobiça por algo pecaminoso. Ele me acorda às 3 horas da manhã, um horário que ele sempre fala comigo é às 3 horas da manhã, não sei por que, não me perguntem. Eu ligo a televisão porque perco o sono, caio na Valnice pregando uma palavra em cima do pecado que eu estava desejando. Eu entendo o assunto, desligo, vou dormir, 2 dias depois eu vou e peco. Foi como se eu tivesse esfregado na cara de Deus a minha ingratidão, a minha ingratidão mesmo, a minha ingratidão. Ingrata, filha ingrata, eu te dei tudo que você queria, ainda te avisei sobre o pecado, você entendeu e você foi lá e cometeu. Que rebeldia! Eu sei que isso serviu de lição para mim, porque ali eu entendi o quanto eu sou, né, vamos dizer assim, porque enquanto eu não for para o céu eu serei pecaminosa, o quanto eu sou... Não tinha humildade. Ali Deus teve a humildade comigo de me abençoar tanto e eu não tive a humildade de ouvir o conselho de Deus. Depois pedi perdão, mas ainda foram tantos anos, meus irmãos, porque nós estamos falando de uns 13, 14 anos atrás até agora. Foram tantos anos que Deus teve que pelejar comigo. Caía, levantava, caía. Eu sou a típica crente que sempre desviou. Eu sou a típica crente que sempre pecou, que sempre caiu, que sempre voltou a algum vômito, não a todo, mas a muitos vômitos. Eu sempre tive uma área na minha vida mais delicada e eu sempre pequei nessa área por tantos anos. Deus colocou na minha vida um espinho na carne por 9 anos, por causa desses pecados, desse tipo de pecado que eu tinha. Depois eu fui curada, Deus me ajudou, eu entendi. Mas sabe o processo que eu tive que passar, meus irmãos, para estar do jeito que eu estou hoje? E depois Deus me pegou, me mandou para a Itália, me deu um marido, me deu 2 filhos, me deu uma casa, me estagnou numa situação em que aqui eu vivo dentro desse apartamento com meus filhos, cuido deles, cuido do marido. Deus me deu esse ministério que me abençoa tanto. Às vezes os irmãos falam, nossa, que palavra abençoada, ouvindo você eu tenho sido tão abençoada, mas se eu posso dizer uma coisa aqui hoje para os irmãos, eu creio que a maior das abençoadas em tudo isso sou eu mesma, porque assim Deus me mantém ocupada, trabalhando para Ele, servindo a Ele, pensando e meditando nas coisas dEle, trazendo à luz a palavra de Deus. E a minha vida hoje é um selo fechado, sabe? Coisas que eu não conseguia me livrar, Deus me livrou, me limpou durante tantos anos, foi lapidando, limpando, polindo. Mas eu vejo na minha vida a humildade do Senhor para comigo. Deus podia simplesmente me mandar para o inferno. Eu converti, eu já deixei o testemunho da minha conversão, foi o bastante. Por que que depois de tantos anos eu ainda tive que caminhar entre altos e baixos com esse Deus maravilhoso e glorioso? E Ele por que teve tanta paciência comigo? E tem ainda? E ainda está me levando pela mão, segurando na minha mão e me guiando? Então, meus irmãos, a gente vê, Deus é humilde. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E quando Jesus declara que Ele é manso e humilde de coração, vocês podem ter certeza que Ele realmente é manso e humilde de coração. Deus é poderoso, Deus é glorioso, o Criador de todas as coisas, se submete aos homens através de Jesus Cristo, Deus Filho na terra, para mostrar quem é esse Deus que nós temos. Apesar dele ser o dono de todas as coisas, de tudo, Deus é a vida. Se Deus não existisse, não existia mais nada, era nada. E ele é a fonte de vida, Ele é a fonte do existir. E mesmo sendo tudo o que Ele é humilde o suficiente para caminhar anos e anos com cada um de nós, com uma paciência que nenhum de nós teríamos. Quantos de nós já abandonamos outras pessoas? Quantos de nós já desistimos de muitos? Quantos de nós já paramos de perder tempo com tantas coisas na vida porque a gente acha que não vale a pena? Porém, eu te digo, Deus
nunca desistiu de nenhum de nós. Porque se nós estamos aqui ainda agora, é uma prova de que Deus não desistiu de nós. Lá em Jó, capítulo 38, você vê a glória de Deus, a pessoa de Deus. Já no capítulo 37, versículo 14 de Jó, Deus diz: inclina, Jó, os ouvidos a isto, isso é Deus, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Depois, capítulo 38 de Jó. Depois de tudo que foi dito ali com Jó e os seus amigos, vem Deus. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Isso é a própria boca de Deus falando com Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu, Deus, te perguntarei, e tu, Jó, me farás saber. E aí Deus começa. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, ele expus ferrolhos e portas. E Deus continua. Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para desendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Aleluia! Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Amados, eu poderia continuar lendo aqui essa pequena amostra bíblica da glória de Deus, mas eu quero ler com vocês também a pecadora que ungiu os pés de Jesus no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Olha só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Deus fala também, vinde a mim, os cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Deus, ele é Jesus Cristo, ele é Deus, porque a Bíblia diz, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Jesus é o Filho de Deus, e é por ele, para ele, que foram feitas todas as coisas. Então, meus amados, Jesus Cristo é Deus. A Bíblia diz que Deus honrou o Filho. Deus honrou o Filho. Que tudo que nós queremos, nós pedimos é no nome do Filho. Deus deu autoridade ao Filho para reger todas as coisas. E esse Filho, Jesus, ele está aqui agora nessa história de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Olha a história, mostrando a humildade de Jesus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás aos seus pés,
Chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre, dize. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Você vê a humildade de Jesus até no modo de falar. Mais tarde a gente vai ver também Jesus lavando os pés dos discípulos. E você vê ali nos livros dos apóstolos todos os atos cumpridos por Jesus. O como que as pessoas o amavam, o como que as pessoas queriam estar perto dele, o como que gostavam de ouvir ele falando. Jesus, ele não negava um convite. Fariseu, ele era aquele que era rejeitado pelo judeu, sabe? E a gente vê na Bíblia como que Jesus se juntou com as prostitutas, se juntou com os ladrões, se juntou com os pobres e oprimidos. Jesus sentou para comer com todo mundo. Jesus foi na festa de casamento, transformou a água em vinho. Jesus caminhou nessa terra com tanta humildade, nasceu numa simplicidade, numa simples manjedoura, viveu como, sabe, como uma pessoa daquela época e morreu numa cruz de humilhação. A pior morte naquela época era a morte da cruz, era a morte mais humilhante. Mas Jesus morreu. Jesus, ele provou para o mundo o quão ele é humilde, mas só o fato de Deus, Pai, dar o seu Filho unigênito para salvar os pecados do homem, para salvar os pecados do mundo, para colher sobre si toda a nossa transgressão, para pagar por nós uns pecados que ele não cometeu, mas nós sim. E ele morreu na cruz, e ele não levantou a voz em um só momento. Morreu como uma ovelha, porque a ovelha, quando vai morrer, ela não reluta, ela não se defende, ela não faz nada, ela simplesmente morre. Talvez ela derrama só uma lágrima. Então, meus amados, a humildade de Deus e de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Miqueias 6:8 diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. É o que o Senhor pede a ti, que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. João 13:17, Jesus lava os pés dos discípulos. Aí você vai lá, João, né? Vou ver se eu consigo chegar aqui com os irmãos. Lucas, João 13:17, você vai ver Jesus, o próprio Jesus, lavando os pés dos discípulos. Olha que coisa profunda que Deus nos deixou também de exemplo. Olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia que era um traidor. Foi por isso que ele disse: Nem todos estão limpos. Amados, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele se colocou prostrado diante de cada um deles, porque ele teve que se agachar, justo. Ele teve que pegar uma bacia, o discípulo sentado, ele prostrado diante do discípulo, lavou o pé de um por um e enxugou. E os discípulos se assustaram, falaram: meu Deus, o meu rei, o meu mestre lavando o meu pé. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, praticamente se prostra diante de suas criaturas. Não é que Deus estava adorando as suas criaturas, mas isso foi uma expressão do amor de Deus por cada um. E ele se prostrou. Mas se a gente para analisar, quando Deus deu a Jesus na cruz, Deus deu o seu filho e deixou com que ele fosse humilhado por quem? Pelos homens. E ele é humilhado até hoje. Cada vez que nós pecamos, cada vez que nós nos rebelamos, cada vez que nós nos voltamos contra os mandamentos de Deus na nossa vida, e ele ainda assim continua nos dando chances e chances e chances. Esse é o Deus que nós temos. É um Deus que nos ama e por causa desse amor, ele nos suporta, ele nos tolera, ele tem o seu tempo de cuidar de cada um de nós. E ele tem um zelo tão grande por cada um de nós, que chega quase a se prostrar diante da sua glória. Ele deixa essa glória para cuidar dos seus filhos. Jesus deixou a glória do céu, veio na terra e foi crucificado. Isso é deixar, meus irmãos, a glória e se humilhar perante criaturas pecadoras. A gente não vai poder nunca tentar espremer aqui, por mais que eu estou tentando falar sobre o ato de Deus com Jesus na cruz, a gente não vai ter palavras para descrever o ato poderoso que foi se cumprido ali. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A gente vê muita gente achando que vale tanto no mundo. A gente vê muita gente achando que eles são tão poderosos, são tão cheios de que sabe o quê. Mas a palavra de Deus diz: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É Deus quem nos dá a fé. É Deus quem nos permite, meus irmãos, crer nele mesmo. Mateus 11:29 fala: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados, eu achei um trecho aqui que eu quero ler para vocês rapidinho, um trecho muito legal. O povo a quem é dirigida essa palavra, que sou manso e humilde de coração. Meus amados, todos os que lutam estão sobrecarregados.
Ele diz: sou manso e humilde de coração. Como isso é verdade? E se tivermos lido sobre Jesus, saberemos que isso é verdade. Lemos sobre ele na casa de Maria e Marta, em Betânia. Consideramos sua atitude para com Pedro, antes e depois da queda de Pedro. Na história de sua vida e a sua obra experimentamos a brandura e a mansidão de Cristo. Jamais esqueça disso. Todos os que lutam estão sobrecarregados. Por causa do fardo do pecado, a alma do pecador está cansada. É verdade. Se você vê uma pessoa que peca, ela nunca tem paz, ela está sempre agitada, ela está sempre preocupada em saciar o seu pecado, alimentar a sua carne. Nossa obstinação e o nosso pecado não nos dão paz, nem tranquilidade e nem liberdade. Nossos esforços para nos fazermos valer contra Deus, nossa obra para fazer a vontade do diabo, tudo isso põe um tremendo fardo sobre o coração, a vida e a alma. Estamos pesadamente carregados e labutamos sob esta lida e carga que é tentar viver sobre a nossa própria vontade e governo. Jesus quer nos ajudar a sair debaixo desse fardo, sair de debaixo desse fardo. Jesus é um amigo para os pecadores. Na casa de Simão, um fariseu, Jesus foi abordado por uma mulher pecadora. Ela trouxe o vaso de alabastro com unguento, prostou-se aos seus pés por detrás dele e, chorando e lavando seus pés com lágrimas, enxugando-os com seu cabelo, beijando seus pés e ungindo-o com unguento. Simão estava observando e pensou consigo mesmo: se esta for a profeta, se este for a profeta, se Jesus é um profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então Jesus vai e vira para Simeão e ilustra a situação pecaminosa da mulher e repreende Simão pela sua própria falta de hospitalidade e cortesia costumeira. E ele demonstrou que era um amigo dos pecadores, dizendo à mulher: perdoados lhe são os teus muitos pecados. Em outra ocasião ainda, os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que dizia ter apanhado no ato de adultério. Temos que assumir que havia um homem culpado, mas ele estava ausente. Os fariseus trouxeram essa mulher a Jesus para ver o que ele faria. A lei dizia que tal pessoa deveria ser apedrejada. Aqueles homens queriam tentar a Jesus acusar, perguntando-lhe sobre essa mulher. Aí Jesus vai e replica: aquele que dentre vós estiver estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí um por um eles saíram da cena. E quando Jesus e a mulher ficaram a sós, ele lhe perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: não, Senhor, ninguém. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8, 1 ao 11. Amados, diante dessa reflexão, que hoje eu chamo essa palavra que nós estamos falando aqui de reflexão, diante de toda essa reflexão, eu convido nessa segunda-feira cada um de nós a olharmos para dentro de nós mesmos e refletirmos: Senhor, como eu estou agindo para com o Senhor? Eu lhe estou sendo grato ou ingrato por tudo que tens feito por mim? Eu sou humilde também? Eu tenho aprendido com o Senhor a ser manso e humilde de coração? Não é fácil não, meus irmãos. Aqui foi dito, Miqueias 6:8 diz: ele te declarou: ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede a ti. Quer dizer, a coisa boa é que o Senhor pede a ti, que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Andar humildemente com teu Deus também é andar humildemente com o seu próximo. Tem pessoas que nos fazem tantas, nos aprontam tantas, cometem tantas com nós. E você tem toda a razão para virar as costas quando aquela pessoa precisa e não querer mais saber de ajudá-la. Mas é aí que você para, volta atrás e ajuda.
Só para concluir a história, até os maus sabem ser misericordiosos, porque nós não. Aqui onde eu moro tem duas mulheres. Uma tem 70 anos e a outra tem 30 anos, 32 anos para ser precisa, ok? A mulher de 70 anos não é uma pessoa de Deus, não é pessoa salva, é uma idólatra, tem uma língua muito grande, fala da vida de todo mundo e etc. A de 37 anos não passa por menos, consegue fazer veneno na vida de todo mundo, tá sempre preocupada em falar mal da vida de alguém, tá sempre procurando defeito na vida dos outros, já que a dela é tão complicada. Tem filhos, ela tem 2 filhos, a filha é toda problemática, então ela não assume que a culpa é dela, porque é única e exclusivamente dela o fato da filha não estar bem. E ela tende, então, quando vê uma outra criança, começa a analisar outra criança para achar defeito e para começar a tentar achar um problema num outro filho, porque, como se diz, né, já que a minha filha não está bem, eu também não quero que o filho de ninguém esteja, é mais ou menos isso, e por aí vai. Essas duas mulheres, a de 70 anos, sempre que a mais nova precisa dela, vem e a serve. Ela precisa dela para cuidar de uma criança, porque precisa sair. A mulher de 70 anos tem que sair da casa dela, vir à casa da de 30, ficar com o filho dela e não sei o quê. Quando a mais nova ganhou a segunda criança, a mulher de 70 anos dormiu 3 noites no hospital, sentada numa cadeira dura, no frio ali, naquela condição. Tudo ajudando, abençoando, cuidando, tendo misericórdia, né? Nesses dias que se passam, a mulher de 70 anos vai viajar, vai para a casa dos seus filhos em outra cidade. E aqui eles têm mania de levar óleo de oliva extra virgem, porque nós moramos em uma zona em que se faz isso. Se processa a oliva, a azeitona e extrai o óleo virgem, né? E a senhora de 70 anos virou para a menina de 30 e falou: olha, me vende 10 litros de óleo. Eu, passando um dia, aconteceu que eu parei no meio desse negócio. Passando um belo dia, eu vi a menina de 30 anos, pegou uma garrafa, né, de 10 litros, colocou óleo, só que a garrafa não encheu completamente. Faltava um belo pouco, talvez 2, 3 copos aí, 1 litro ainda, enchia 1 litro para terminar de encher a garrafa. Não é nada? Aí ela pegou, punha na balança, pegou a fita métrica, tentou ver se era 10 exato, mas 10 contado e não sei o quê. Eu pensei que ela estava mandando esse óleo para o irmão, que também tem o óleo, e ela com medo, né, de quando o irmão voltasse, fosse conferir a reserva de óleo dele, tivesse menos. Aí eu acho que eu pensei, deve estar sendo bem precisa, porque quando ele voltar, se ele falar que você roubou óleo de mim, ela fala, não, você me pediu 10 litros, você vai lá e calcula, com o que tinha antes, menos 10 é o valor que tem. Passa. Quando foi uma semana depois, eu na casa da senhora de 70 anos que estava doente, eu fui, ajudei ela, comprei remédio para ela e tal, dei uma certa assistência. Ela vem chorando na minha cabeça. Você acredita que a moça de 30 anos fez uma bagunça por causa dos 10 litros de óleo? Como assim? Porque a garrafa era um pouco maior, era sempre de 10 litros. E ela fez uma bagunça dizendo que era 10 litros contado, que você me deu uma garrafa de 15 litros, que não sei o quê. E fez uma confusão e fez ela pagar e não sei o quê. E a senhora de 70 anos dizia, poxa, eu dormi 3 noites no hospital para ela, não teve quem ajudasse. Quantas vezes eu tô aqui com ela ajudando, tudo que serve, qualquer hora eu tenho que sair da minha casa, vir na casa dela, ajudo ela e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E agora ela faz uma bagunça por causa de mais um pouquinho de óleo. Se fosse outro no lugar dela, tinha me dado de presente esse óleo. Ou então, não que dasse de presente, mas talvez enchia a garrafa inteira, sem ficar calculando, né? Todo esse detalhe de óleo, é 10, é 10,5, quanto é? Enchia e basta. E ela tá fazendo uma confusão, elas até tiveram uma pequena discussão, ela respondeu mal a dona de 70 anos, enfim, meus irmãos. A senhora ficou muito magoada. Eu ouvi na história, fiquei indignada e falei com a senhora, que se pode fazer? Ela é assim, a gente sabe que ela é assim. Tem tantos problemas com a gente. Passa. Quando é hoje, essa exata manhã, porque a mãe dessa moça nova viaja.
E essa moça nova ficou na mão, sem carro. Ela tem 2 filhos, tem que levar uma para a escola, não tem com quem deixar o outro e tal. E agora, brigada com essa senhora. E eu podia ajudar até certo ponto, que eu também tenho meus filhos e tal, não posso ficar por conta. Gira daqui, gira dali, hoje de manhã eu vou descer para levar meus filhos para a escola. A senhora de 70 anos foi para casa dela para ficar com o menino dela. Agora mais tarde me telefona. Ana, eu fui, fiquei com o menino dela e tal, não sei o que, porque ela me pediu, você viu? Ela teve a coragem de me ligar. Aí eu pensei, paciência, eu vou lá, dou uma mão e tal. Eu tive só uma resposta para dar para essa senhora. Eu falei com ela, tia, a gente chama ela de tia. Ô tia, posso te dizer uma coisa? Você não fez nada de mal para você. Você fez para Deus. Porque no final dessa história, quem é que está traçando um buraco para si mesma? É ela. Porque ela é que se comportou errado com você. E você teve um ato de misericórdia. E passou por cima de todo o mal que ela te fez. E veio e deu a mão. E a ajudou nesse dia. E nesses dias que ela precisar. A tia falou, assim, esses 10 dias que eu tô aqui antes que eu vou viajar. Se ela precisar eu dou uma mão. Falei, tia, isso é coroa para sua cabeça. Isso é bênção para sua vida. Porque é ela que está acumulando ira na vida dela. Porque cada vez que ela tem essas ingratidões, esses desaforos, essas injustiças, e ela acha que ela está sempre correta e todo mundo tem que jogar o jogo dela, ela está prejudicando a si mesma. Pior seria se você pagasse o mal com o mal, mas você está pagando o mal com o bem. Então, minha amada, continua assim, que tem Deus que está vendo todas as coisas. Então, meus irmãos, baseando-se nesse exemplo que eu acabei de ver fresco agora de manhã, se até os maus sabem dar boas coisas, sabem ser misericordiosos, porque essa senhora não precisava, ela podia chutar o pau da barraca, já começou chutando, continuava. Você quer o menino, quer que eu fique com o seu menino? Traz ele na minha casa, eu não posso sair. Aprontava, pesava e deixava ela se virar. Mas o coração dessa mulher no último momento teve misericórdia e ajudou, a serviu, a abençoou. Então, meus irmãos, isso serve de exemplo para mim, para você, para todos nós que estamos escutando esse testemunho hoje. Deus, ele nos ensina e nos pede que sejamos humildes. A vontade de Deus, o bom, a coisa justa que Deus nos pede é que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Praticar o que é justo sempre. Amar a misericórdia não é fácil, mas tem que ser uma prática diária na nossa vida. A Bíblia fala, se o teu inimigo te bater uma face, gira e dê a outra. Se ele te obriga a caminhar 1000 metros, caminha 2. Não é isso que a Bíblia fala, uns negócios assim? Assim nós temos que ser. Porque quando a gente, meus irmãos, se lembra do exemplo de Jesus, ou dos exemplos de Jesus, ou da própria prática de Deus Pai, no Velho Testamento, para com o povo e para também com a nossa vida, para o Espírito Santo. Gente, vocês veem que nós colocamos o Espírito Santo para ver tudo que nós vemos, para ouvir tudo que nós falamos e escutamos. Quantas vezes a gente se pega falando mal da vida dos outros? Nós. Quantas vezes a gente cobiça? Quantas vezes a gente vê uma coisa, aí depois olha 2, 3 vezes de novo porque está cobiçando aquilo? Quantas vezes nós temos inveja? Quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes a gente assiste na televisão uma coisa que não devia? Mas é só um pedacinho, depois continua normal, vou assistir. Quantas vezes a gente pratica a injustiça todos os dias na nossa vida, a gente comete alguma coisa? Quantas vezes a gente fala uma mentira? E o Espírito Santo dentro de nós vendo tudo isso. E continua dentro de nós, humildemente vivendo em nós. Então nós temos que aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Deus também é manso e humilde de coração. E o Espírito Santo é manso e humilde de coração. A gente não tem como descrever o que é isso na prática real. A gente não tem como visualizar essa glória. A glória de Deus, ela se reflete também nessa humildade. Deus é tão glorioso em tudo
que até na humildade ele supera qualquer ser humano pisado nessa terra. A glória de Deus é tão grande que até na sua humildade ele reflete essa glória. Ele é o único que consegue ter tanta humildade, ser tão maravilhoso, ser tão amoroso. Isso é glória de Deus. Às vezes, quando a gente fala da glória de Deus, a gente imagina um raio de sol por trás dele, uma luz que ofusca os olhos. A gente imagina um Deus poderoso, um Deus que comanda os céus e a terra, o mar e as estrelas. Mas Deus, ele é glorioso, até na sua humildade, até em todos os seus atos. Tudo que vem de Deus é glorioso. A ira de Deus é gloriosa, meus irmãos. A justiça de Deus é gloriosa, a humildade de Deus é gloriosa, a sabedoria de Deus é gloriosa, o ciúme de Deus é glorioso, o zelo de Deus é glorioso. Todos os atos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo são gloriosos. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Significa que é uma coisa que nós não temos como traduzir, não temos como exprimir, não temos como expressar. É tão forte essa glória que é inexprimível. Só Deus pode entender os gemidos do Espírito Santo pela vida de cada um de nós. Esse é o Deus que tem hoje na sua vida, que está aí com você. Jesus, pelas suas pisaduras somos sarados. Que glória é essa? Quem poderia descer e morrer naquela cruz senão o próprio Filho de Deus? E glorificar a si mesmo naquele sacrifício santo. Meus irmãos, Deus é tão glorioso que ele vai reunir um povo e vai glorificar esse povo. Vai nos dar um corpo glorificado. Mas isso não significa que nós seremos tão gloriosos como ele, porque ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o Pai, o Senhor. Oh, aleluia! Quantas palavras a gente poderia estar aqui falando para glorificar a Deus. Deus é maravilhoso. Na sua glória, ele capacita cada um de nós a viver o ministério das nossas vidas. O maior ministério que cada um de nós temos é o ministério da santidade e da responsabilidade para com a nossa própria vida. Isso é glória de Deus, porque ele tem nos dado autonomia para combater dia após dia essa vontade, essa coisa. Eu preciso ser santo, eu preciso ser honesto, eu preciso ser reto, eu preciso ser humilde. E a minha força vem do Senhor. Aí ele na sua glória vem e te enche da capacidade para ser cada dia um filho melhor, uma filha melhor. Meus irmãos, o que eu quero pedir no dia de hoje para cada um de vocês é: lembremos-nos de onde viemos. Que cada um de nós hoje se lembre de onde você saiu. Se você hoje está botando o dedo na cara de alguém, acusando alguém alguma coisa, olhe primeiro para você. Olhe primeiro para você. Fale: Deus, se eu tiver que julgar situações na minha vida para saber qual é o melhor caminho a escolher, amém. Mas se eu tiver que julgar simplesmente por julgar, tira esse ato da minha vida. Dá-me santidade, dá-me humildade, dá-me zelo por ti. E mais uma vez eu repito, a única forma, meu irmão e minha irmã, de você conseguir ter esse zelo por Deus é lendo a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus. E assim, meus queridos, me perdoe esse vídeo um pouco atordoado no início, um pouco a leitura hoje, eu estou um pouco ainda desequilibrada aqui nas minhas coisas, eu estou ainda me sistemando a semana, mas eu não podia deixar essa palavra que já desde sábado está queimando no meu coração. Sejamos conforme Jesus, humildes e mansos de coração. Não é fácil, mas não é impossível, porque o fardo dele é suave, é leve. Eu tenho paz no meu coração. Apesar de todas os meus problemas, meus desejos, minhas necessidades, as coisas que eu vejo errado, eu sempre ainda tenho paz no meu coração. Porque esse é o fardo da minha vida, é o meu Jesus, é o fardo que ele me deu. Ser manso e humilde de coração. E tenho aprendido a ser ainda mais a cada dia. Ainda sou bem difícil, ainda sou bem carne dura. Mas o Senhor tem tratado comigo.
E eu tenho certeza que assim como Ele tem tratado comigo, Ele trata com cada um de nós, não é não? Olha, meus irmãos, eu vos abençoo, vos deixo uma semana maravilhosa. Espero poder estar aqui mais frequentemente essa semana com os irmãos, tratando de outros temas, aquilo que o Senhor colocar no coração, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. Lembre-se, tome conta do ministério da sua vida, que é o ministério da santidade pessoal e da responsabilidade. Não deixe de dar valor ao presente maravilhoso que Deus te deu, que é a salvação. Honre a Deus, glorifique a Deus, louve a Deus com o seu existir todos os dias. Amém, meus amados? Então que o Senhor possa abençoar realmente a cada um de vocês com humildade, abençoar vocês com sabedoria, abençoar vocês com zelo, abençoar vocês com consciência, para que vocês saibam o que é certo e errado, abençoar vocês com força, porque a gente está um pouco cansada, a igreja está um pouco cansada por causa das intempéries da vida, mas que o Senhor os possa abençoar de modo tremendo com tudo isso que eu disse. Amém? O Senhor vos abençoe. Amém, amém e amém.